Olá, amigos do nosso programa Castelo Forte. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos, refletirmos e ficamos contentes que você está conosco. Agradecemos desde já a sua participação, também os comentários que nos ajudam e nos motivam a entrevistarmos pessoas e apostarmos também nesse programa que quer trazer a você uma reflexão, uma conversa, informações também baseadas na palavra de Deus que sustenta a nossa vida. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma pessoa importante dentro da nossa igreja, a Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, o pastor Huberto Kirchheim. O pastor Huberto foi presidente da ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, até o ano de 2002. Foi eleito em 1994 e atualmente o pastor Huberto, então pastor emérito, reside aqui em Lajeado com a sua esposa, dona Marlene, e hoje então ele está conosco participando do nosso programa. Pastor Huberto, muito obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente e gostaria de primeiramente então lhe perguntar e pedir para falar um pouquinho dessa experiência, que deve ter sido uma experiência interessante, mas também desafiadora, de ser pastor-presidente de uma igreja que existe em todo o Brasil, SLB. Sinta-se bem-vindo e peço que entre em nosso diálogo falando um pouquinho sobre essa experiência. Bom, minha saudação e digo também da minha grande satisfação em poder participar deste programa, deste diálogo hoje. É uma alegria muito grande. Bem, eu aprendi de fato a ser pastor lá na paróquia, começando em Palmitos, depois Venâncio Aires. Ser pastor de comunidade em paróquia é que me ensinou de fato a ser pastor. E é isto que também determinou e foi importante nos cargos ou nas funções que coube a mim depois assumir na região 4, como pastor regional, pastor distrital e finalmente na presidência da ISLB. Por isto, naquela vez na própria plataforma eu tinha afirmado de que a dinâmica da presidência ou da direção da igreja devia acontecer em duas vias. Os dois critérios fundamentais deveriam nortear e que gostaria de, dentro disso, me entender na função. Em primeiro lugar, que a gente realizasse toda a dinâmica na direção, em todos os níveis, numa postura pastoral dialogal. Quer dizer, não de cima para baixo, não como que sabe, mas numa participação comunitária das pessoas. E segundo, que tudo estivesse voltado em toda o exercício, em todas as estruturas, todas as formas, todos os contextos, sempre em direção à comunidade, na edificação de comunidade. Então, a sua ênfase na presidência da SLB teve muito diálogo. E como é que o senhor procurou fortalecer a vida das comunidades? O senhor também teve uma ênfase muito grande que foi também algumas mudanças dentro dos estatutos da igreja, na hierarquia. O senhor procurou dar então mais poder, podemos dizer assim, às comunidades, aos membros? Bem, eu diria que isto é certo. O primeiro passo, naturalmente, de fato foi esse assim, como se pode estabelecer uma relação com a comunidade, dialogar. E tudo isto aconteceu, claro, em primeiro lugar, em termos de priorizando a visita e a presença nas comunidades como pastor presente. Segundo lugar, através, naquela época, que se criou pela presidência a rede da missão, no sentido de correspondências, informações e cartas, e as pessoas se inscreviam na rede e recebiam, então, as informações. Nisto foi crescendo este projeto e amadurecendo, inclusive já a partir do Concílio de Cachoeira, onde já foi afirmado de que esta igreja necessitaria de uma reforma. Aliás, reforma é próprio de igreja luterana. Lutero já dizia que a igreja é sempre reformanda, que está em constante processo de reforma. E esta, então, foi de fato, eu diria assim, o primeiro momento marcante e forte. A reforma, a reestruturação da nossa igreja naquela época.
se vê muitas mudanças na vida hoje. O senhor falou em reforma, que a igreja também precisa estar se reformando, se adaptando a certas situações. Reformar, mudar, adaptar-se nem sempre é fácil. Como é que o senhor viu isso também como alguém que estava na presidência de uma igreja? As mudanças, às vezes, elas têm também resistências, nós temos dificuldades em entendê-las e também participar delas. Isso é verdade, isso foi nada fácil. Foi um processo assim muito difícil, foi necessário muito diálogo, muito encontro, muito ouvir, levar a sério as experiências, as perguntas, porque realmente nós estamos muito presos sempre àquilo que nós conhecemos. Isso já começa na nossa vida, no dia a dia. Eu noto isso em mim hoje, assim, eu tenho algumas coisas que eu gosto, eu não gostaria de largá-las. E provavelmente isso acontece com cada um de nós. Então, muito mais ainda na igreja, onde a gente está desde criança, foi batizado, lá aprendeu, caminhou lá dentro. Agora mudar uma coisa. Mudança sempre incute um certo medo do desconhecido, é um risco, o que vai ser, né? No fundo, para nós estava claro que reforma na igreja, na estrutura, é também correr, de fato, o risco da fé. E é apostar na fé, é apostar de que este projeto é vontade de Deus. Caso contrário, a gente tinha assim a convicção de que não vai acontecer. Então, dentro das mudanças, adaptações, podemos dizer não só na igreja, mas também na família, numa escola, na sociedade, é muito importante o diálogo, conversar, tirar dúvidas. E na sua presidência da SLB, o senhor mencionou que procurou muito enfatizar o planejamento e também que as pessoas, os membros e as comunidades se sentissem encorajados a eles planejarem a sua missão com o apoio da direção da igreja. Você poderia falar um pouco mais sobre esse planejar e também planejar a missão de uma comunidade? Sim, talvez ainda para entender essa questão, precisa-se dizer que a reestruturação visava exatamente descentralizar a igreja, assim que ela estivesse mais próximo da comunidade, que a igreja de fato acontecesse na comunidade que se reúne, porque é lá que se estabelece o diálogo, é lá que as pessoas se encontram, é lá que elas trabalham as suas questões de fé, as suas perguntas, as suas dúvidas, né? E por isso a nova estrutura visava exatamente fortificar a comunidade, porque ali está o referencial, quer dizer, a identidade da ISLB acontece na vivência da comunidade, no encontro da comunidade. E a partir disso, aí sim a gente começou a aprender e perceber que a gente poderia junto, nesse diálogo, arriscar um outro momento forte, que era planejar, pensar um pouco em termos de critérios, de sonhos, de visões, para onde vamos, assim como a própria Bíblia, Jesus Cristo já nos ensinava, que para que as pessoas pudessem melhor entender o Evangelho, era necessário certas estratégias. Era uma linguagem, eram formas, usar formas de veiculação, de melhor comunicação. O barco que ele usa para se afastar um pouco da margem, assim que as pessoas pudessem todos vê-lo e melhor ouvi-lo, foi uma questão estratégica. Assim, partiu-se então para o segundo, eu diria assim, marcante histórico momento da nossa igreja, que foi o plano de ação missionária, aprovado em Chapada Guimarães. Uma igreja precisa planejar então a sua missão, a missão não acontece sem planejamento. Como o senhor vê isso também nas comunidades aqui em Lajeado? Planejar então é fundamental. Faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia, faz parte, digamos assim, acontece já de manhã, no lar, em qualquer atividade, na escola. O planejamento é fundamental.
Claro que missão, isso tem que ficar claro, a missão não depende do nosso planejamento, nós não planejamos missão como tal, ela é da essência da igreja, quer dizer, uma igreja, a igreja cristã, de fato, a igreja de Jesus Cristo, por excelência, é missionária. Faz parte do ser uma igreja cristã. Exato. A missão é de Deus, mas Deus espera que a gente organize isso. Sim. Agora Ele quer que a gente sente e comece a pensar que passos, como chegar lá, como chegar melhor às pessoas. E por isso se fala hoje também num planejamento estratégico missionário. É evidente, nós não devemos ter escrúpulos e constrangimentos em buscar formas e olhar um pouquinho como é que no dia a dia da vida, como é que no mundo acontece planejamento. E quem sabe a igreja, como ela é a igreja enviada para o mundo, e ela tem que de fato também buscar os referenciais de planejamento para melhor se comunicar, para melhor chegar às pessoas. Os passos são importantes, a estratégia de chegar lá. É o que vocês estão e que nós estamos tentando aqui na comunidade Lajado, no sínodo, com esta ênfase num planejamento estratégico missionário, planejado. Como?